Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. E hoje vamos falar de um provimento do CNJ que facilita a vida do cidadão e ainda ajuda a desafogar a justiça. A medida permite a correção do sobrenome dos pais nos registros de nascimento e de casamento dos filhos, sem ajuizamento de uma ação. O programa vai mostrar também uma grande expedição organizada pela Justiça do Mato Grosso leva serviços essenciais para a população ribeirinha do Araguaia. Qual deve ser o destino do espermatozoide, do óvulo ou do embrião congelados no caso de morte da mãe ou do pai? O que diz a Justiça? E no quadro CNJ nas ruas, a população tira dúvidas sobre atraso de salário. Um provimento do CNJ facilita a correção do sobrenome dos pais nos registros de nascimento e de casamento dos filhos. Agora, não é preciso mais ajuizar uma ação. Basta pedir a mudança em cartório. A gaúcha Aline Barcelos se mudou para Brasília há 13 anos. Ainda em Pelotas, município do Rio Grande do Sul, onde nasceu, deu à luz a Gabriel, hoje com 15 anos. Já na capital federal, se casou. Lá em Pelotas, eu conheci o pai do meu filho. A gente estava namorando ainda, não éramos casados. E eu mantinha o meu sobrenome de solteira. E aí foi esse sobrenome que saiu na certidão de nascimento do meu filho, do Gabriel, Eu e o pai dele, nós não éramos casados à época, então eu não tinha como fazer um outro tipo de comprovação. Ficou o nome, o sobrenome do pai dele e o meu sobrenome de solteira. Esses foram os sobrenomes que foram para a certidão do Gabriel, E só depois de alguns anos, já morando aqui em Brasília, que nós casamos e aí teve a alteração no meu sobrenome e essa alteração teve que ser repassada para a certidão do Gabriel também. Com Gabriel na adolescência, a Aline quis atualizar o sobrenome na certidão de nascimento do filho para que o registro na identidade viesse corretamente, já com o nome de casada. O Gabriel ia tirar a carteira de identidade dele, Os dois documentos, tanto a certidão quanto a identidade, constariam o meu sobrenome de solteira e eu portaria já documentos com o meu sobrenome de casada. Isso traria ali um certo embaraço, E matrícula escolar, uma viagem no aeroporto, porque eu ia ter que estar sempre carregando um documento antigo com o meu sobrenome de solteira. Mas nem todo mundo podia contar com essa sorte. Em alguns estados, a alteração do sobrenome dos pais em registro dos filhos só era feita após decisão judicial. As normas no Brasil referente aos registros públicos, elas dependem de cada unidade da federação. Ou seja, cada estado tem sua norma própria. Dessa forma, havia divergência no Brasil acerca da adoção, de qual procedimento seria utilizado. Se a pessoa poderia ir direto no cartório de registro civil ou teria que judicializar. Nesse ponto, foi muito importante a introdução desse provimento 82 do Conselho Nacional de Justiça. A boa notícia é que o CNJ estendeu essa facilidade para todo o país. Um provimento padroniza casos como o da Aline. Alterações no sobrenome dos pais, nos documentos dos filhos, em casos de separação, casamento, viuvez e divórcio, não precisam mais de ajuizamento de ação. Basta comprovar o vínculo e levar o registro ao cartório. A sociedade ganha porque essa resolução faz parte da desburocratização do Brasil. Com a desjudicialização, você tira do Poder Judiciário uma antiga competência e passa diretamente para os cartórios. Outro ponto positivo é que ficou mais fácil para quem ficou viúvo voltar a usar apenas o nome de solteiro. Na avaliação do oficial de registro, um ganho social importante, já que muitas vezes, passado o período de luto, as pessoas querem seguir adiante e recomeçar a vida. Aquelas pessoas viúvas, elas podem levar a certidão de óbito no cartório em que casaram e voltar ao nome de solteiro, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, constituir um advogado para que essa alteração possa ser feita. É hora do CNJ nas ruas. O assunto de hoje é o direito do trabalhador no caso de atraso de salário. Eu queria saber quanto tempo o patrão pode atrasar o salário do trabalhador. O artigo 2º da CLT dispõe que o risco da atividade econômica deve ser ao empregador. Portanto, não há nenhum tipo de desculpa do qual o empregador possa utilizar para qualquer tipo de atraso. Então, o artigo 459 dispõe que o salário deve ser pago até o 5º dia útil e qualquer pagamento a destempo disso não é o devido. Gostaria de saber qual a pena que o patrão vai sofrer quando atrasa o salário.
As penas que o empregador vai ter são as penas de multa. Até o 20º dia de atraso, o empregador terá 10% de multa e o período subsequente a esse será 5% por dia de atraso. Também vai correr correção monetária após o 5º dia útil, além das medidas judiciais que o empregador pode também responder. O que o empregado pode fazer se o patrão atrasar o pagamento do funcionário? O empregado ele pode buscar a justiça, tanto para conseguir a sua rescisão indireta, né? A rescisão indireta é a medida cabível quando o empregador não está agindo com as formas estipuladas no contrato. Nesse caso, o atraso salarial. Um atraso salarial recorrente pode sim levar a uma rescisão indireta. Claro que deve ser observado um atraso todo mês, se o empregado tem um atraso de 1, 2 dias, às vezes a jurisprudência pode ser mais maleável nesse sentido. Mas, via de regra, caso seja um atraso recorrente, o empregado tem direito à rescisão indireta. Já já, voltamos com outras notícias para você. É hora do quadro Giro e hoje você vai ver como será a segunda etapa do projeto Araguaia Cidadão. A iniciativa da Justiça do Mato Grosso leva serviços importantes às comunidades ribeirinhas do Araguaia. A segunda etapa da expedição Araguaia Cidadão, realizada pelo Judiciário de Mato Grosso e parceiros, acontece de 4 a 16 de novembro e vai levar para os moradores de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho serviços de saúde, justiça, cidadania e conscientização ambiental. É preciso estratégia, planejamento para reunir voluntários em nome da solidariedade, para percorrer, sem ficar pela estrada, um trecho de 4.000 quilômetros, nem sempre de asfalto, para enfrentar o sol, o calor, a chuva, a lama e conseguir atender 5 municípios do Vale do Araguaia em 13 dias de expedição. O desafio está lançado. Algumas das parcerias já firmadas são a do Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública, INSS, Juizado Volante Ambiental e Receita Federal. Esta última doou 3,5 toneladas de roupas para o projeto. É colaborar para que essas mercadorias tenham uma finalidade, de atingir as pessoas carentes, né? Tem uma finalidade boa. Mostra a seriedade do trabalho, mostra o comprometimento de todos, o esforço de todos, porque o Araguaia Cidadão, além dos nossos produtos do Poder Judiciário, de fazer, congregar, pacificar, mediar, levar ações e produtos nossos que refletem números positivos ao Poder Judiciário, evidentemente que os serviços também, que são os nossos parceiros, vindo da Justiça Humanitária, fazem agradecer. E que tal fazer a alegria das crianças, hein? O projeto Criança Araguaia já está arrecadando brinquedos para serem doados durante a expedição. As crianças, embora ganhem serviços, ganhem roupas, querem brinquedos. Então, dessa vez, a gente chama também todas as pessoas, todos os servidores que possam trazer brinquedos em boa condição, ou novos até, para que a gente possa levar e que eles possam imaginar a alegria dessas crianças que nada têm e que recebem esses brinquedos. A primeira fase do projeto, em agosto desse ano, realizou mais de 36 mil atendimentos em uma semana de expedição, que beneficiou 6 cidades do Vale do Araguaia. A meta agora é repetir o sucesso e fazer a diferença na vida do cidadão. No caso de inseminação artificial, o que pode acontecer, do ponto de vista jurídico, se o homem ou a mulher morrer antes da gravidez consumada? Que destino devem ter o espermatozoide, ou o óvulo, ou o embrião congelados? Os juristas adotam até 3 entendimentos diferentes. Gerar um filho de alguém já falecido é possível por meio da medicina reprodutiva, com o uso da técnica de inseminação artificial pós-mortem. O material biológico de uma pessoa ou de um casal pode ser preservado em laboratório por um prazo de 3 anos, como prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina. No caso de um embrião, por exemplo, você tem que colocar no termo de consentimento qual vai ser o destino em caso da morte de um dos parceiros, do falecimento dos 2 parceiros, do divórcio e de uma doença grave. Você só pode criopreservar ou congelar aquele material depois desse documento preenchido e assinado
pelo casal, né? Se for o caso de óvulo, obviamente só pela paciente. Se for o caso do sêmen, só pelo paciente. O Brasil não possui uma legislação específica sobre o assunto. O Código de Ética Médica e a Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina norteiam essas demandas. Em relação aos direitos sucessórios e de família, há 3 doutrinas não pacificadas no Brasil. A primeira corrente doutrinária não reconhece o embrião como titular de direitos por acreditar que ele ainda não se constitui como uma pessoa e por entender que a vontade expressa em vida pelo genitor acaba após sua morte. A segunda reconhece os direitos de filiação e de família, mas não os sucessórios, a menos que eles tenham sido expressos em um testamento. E, por fim, há um terceiro entendimento, que reconhece amplos direitos para o embrião, equiparando-o ao nascituro, que é o que vai nascer. O bom senso leva a essa teoria ser a dominadora, de dominar com algumas restrições, porque tem que haver o prévio consentimento durante a coleta do material e tem que haver uma relação entre a mãe e o pai. Casamento, união estável, namoro prolongado, que hoje tem o nome, é namoridos, né? Namoridos. Não pode ser uma pessoa solteira qualquer querendo ter E toda essa inseminação, ela se aplica à homóloga, a que é do falecido, é o sêmen do falecido com o óvulo da mãe. Quando é doação de sêmen, nada disso se aplica. Quando por um erro a clínica deixa de documentar o que deve ser feito após a morte ou há uma divergência entre as famílias sobre considerar a vontade da pessoa falecida, a possibilidade da inseminação pós-mortem deve ser discutida. O CRM não vai determinar o que pode ser feito. Entra, nesse caso, o judiciário. Eles podem procurar o judiciário pode definir. Não, nesse caso, pode ser feito isso, pode se transferir para a esposa, mas o CRM acha que não tem esse poder de definir. É hora do CNJ nas redes, os assuntos que movimentaram as redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Na última semana tivemos como destaque nas redes sociais do CNJ uma publicação que informava sobre as 3 recomendações aprovadas pelo plenário do Conselho com o objetivo de agilizar processos de recuperação de empresas. Entre as medidas estão a especialização das varas que analisam os processos, a averiguação prévia da documentação da empresa e a adoção da mediação na solução de conflitos. Outra notícia que deu o que falar nas redes sociais foi o lançamento do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário, que pretende ser um espaço para o compartilhamento e disseminação de iniciativas e projetos inovadores da justiça brasileira. Para aparecer no portal, as boas práticas devem seguir alguns critérios, sendo que um deles é estar implementada há no mínimo um ano. Acesse boaspraticas.cnj.jus.br/portal e saiba mais. Por fim, queremos falar com quem tem algum tipo de deficiência. Você já teve dificuldade de acessar algum serviço do Judiciário? Parece que alguns seguidores das nossas redes sim. O lançamento da cartilha Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas despertou interesse no nosso Facebook. O material abrange orientações sobre a derrubada de empecilhos físicos, tecnológicos e comunicacionais nos diferentes órgãos. No Facebook você encontra o link para acessar a cartilha completa. Por hoje é só. Tchau, tchau. E o Link CNJ termina aqui. Na semana que vem a gente volta com outra edição na quinta-feira às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira às 5h45 da manhã. No sábado, às 6h15 da manhã e na terça-feira, às 5h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.